Graça e paz, da parte de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Neste episódio final da série Como Lidar com o Coração, compreenderemos outro significado de coração, leve, na Palavra de Deus. É importante você acompanhar o vídeo inteiro, e não perder nenhum detalhe, amém? Em Lucas 24, 38, temos a seguinte passagem, e disse a eles, por que estáis alarmados? E por que pensamentos se levantam no vosso coração? Nessa passagem, Jesus dialoga com os discípulos, após a sua ressurreição. Eles ficam surpresos e confusos com a aparição do Senhor, e se encontram repletos de medo e dúvidas. Jesus conversa com eles para acalmar a inquietação, e pergunta por que eles estão alarmados, e por que pensamentos se levantam em seus corações. Mas, como pensamentos podem subir ao coração? Onde esses pensamentos supostamente estão, e onde está o coração? Em verdade, a resposta adequada é: pensamentos podem se levantar no nosso coração, porque coração, leve, também é inteligência na Palavra de Deus. Coração como inteligência, é um conceito polissêmico, nas Escrituras Sagradas do Senhor. Capacidade de entendimento. Em Deuteronômio 29, 4, a mensagem é esta: porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Essa mensagem está inserida no contexto em que Moisés relembra os israelitas sobre a jornada que tiveram no deserto, desde a saída do Egito até aquele momento, e destaca que, apesar de tudo que Deus fez por eles, e dos sinais e maravilhas que testemunharam, eles não tinham entendimento profundo e completo das coisas de Deus, e ainda precisavam crescer em sua compreensão espiritual, e em sua relação com o Senhor. O verbo entender em hebraico é yada, e quer dizer ter conhecimento, compreensão ou percepção sobre algo. No contexto, Deus não concedeu aos israelitas a capacidade de terem um conhecimento completo e profundo, uma compreensão plena, ou uma percepção espiritual aguçada. Consequentemente, eles não conseguiram entender plenamente os caminhos e os propósitos do Senhor. O coração é inteligência enquanto capacidade de entendimento em Deus. Prudência. Parte dos Provérbios 16, 21, nos dizem que o sábio de coração será chamado prudente. O livro de Provérbios é conhecido por suas coleções de sabedoria e conselhos práticos sobre como viver de maneira justa e sábia. Ele oferece instruções para as condutas, relacionamentos, finanças e diversos aspectos da vida diária. Na passagem mencionada, o termo hebraico para prudente é armon, que significa inteligente, denota a qualidade daqueles que têm discernimento, e refere-se à capacidade de tomar decisões sensatas, ponderando consequências, e agindo com sabedoria. Desse modo, o coração é inteligência enquanto prudência. Reflexão. Em Deuteronômio 8, 17, a mensagem é: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. O livro de Deuteronômio contém discursos de Moisés para o povo de Israel. Ensina leis, mandamentos, e relembra eventos históricos desde a saída do Egito, até a entrada na Terra Prometida. A advertência é que o povo deve obedecer aos mandamentos do Senhor, não deve se esquecer dele, nem se tornar orgulhoso, a ponto de confiar plenamente em si mesmo, ao experimentar prosperidade e sucesso na terra dada por Deus. O povo não deve dizer que as riquezas vêm da força e poder do próprio braço, quando isso é dito no coração, na inteligência. Esse dizer expressa uma reflexão falsa, ilusória, enganosa, acerca da real condição humana de prosperidade no Senhor. Moisés exorta o povo de Deus, para que ele edifique um coração que reflita de maneira adequada, conforme os ensinamentos do Senhor. Nessa passagem, dizer em hebraico é amar, e se refere à ação de verbalizar internamente,
É um processo de reflexão realizado pelo coração, pela inteligência. Nesse sentido, o coração é inteligência enquanto reflexão. Planejamento. Em Provérbios 16, 9, temos o seguinte ensinamento: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa passagem refere-se a Deus como soberano, e que é importante confiar a Ele todas as áreas da nossa vida. Ressalta ainda a interação entre o planejamento humano e a direção divina. A palavra hebraica zamão denota a capacidade de planejar, de tomar decisões, de o coração, a inteligência, traçar seu próprio curso na vida terrena. As pessoas são incentivadas a usar sua inteligência, seu discernimento e sua sabedoria para planejar e agir de forma adequada em Deus. Dessa maneira, o coração é inteligência enquanto planejamento para viver. Como lidar com o coração enquanto inteligência? Quando Jesus pergunta aos discípulos por que o coração deles edifica pensamentos alarmantes, duvidosos, ele desafia o coração, a inteligência dos discípulos, com a sua ressurreição. Em outras palavras, ao aparecer ressurreto diante dos discípulos, Jesus desafia a capacidade de entendimento deles, a prudência deles, a sua reflexão e os planos de vida que eles têm diante de Deus. O argumento de Jesus é algo como: se a minha ressurreição é um testemunho da existência do reino dos céus, do poder e da glória e da honra de Deus, por que a inteligência de vocês cria pensamentos alarmantes, como se eu não estivesse vivo? A palavra do Senhor desafia o nosso coração, a nossa inteligência, a todo instante. Logo, para lidarmos com o coração enquanto inteligência, precisamos subir certezas ao nosso coração, edificar certezas em nosso entendimento, em nossa prudência, nossas reflexões e planejamentos. Essas certezas devem se fundamentar no reino dos céus. A palavra de Deus nos ensina ao menos duas maneiras para edificarmos certezas em nossos corações. Combater o engano. Devemos combater enganos que atacam a nossa inteligência. Parte da mensagem de Jeremias 17, 9, nos diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Aqui, o ensinamento é que o coração é considerado enganoso porque o ser humano tende a ser influenciado por desejos e inclinações pecaminosas, que podem levar a pensamentos alarmantes e duvidosos, e às decisões e comportamentos errôneos diante do Senhor. O versículo destaca como a nossa inteligência pode ser corrompida pelo engano, que é construído quando a pessoa está distante de Deus. Portanto, combatemos enganos ao vigiarmos o que se passa em nossa inteligência, para que nossos caminhos sejam retos aos olhos do Senhor. Combater maus desígnios. Devemos combater também os maus desígnios. O nosso coração, a nossa inteligência, cria maus desígnios. Em Mateus 15, 19, Jesus nos diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Para cuidarmos do coração enquanto inteligência, precisamos avaliar se tudo o que entendemos, se a nossa prudência, nossas reflexões e planejamentos se aproximam ou se distanciam do reino dos céus. Os desígnios de nossa inteligência são criados em conformidade com a palavra de Deus? Perceba, para criarmos bons desígnios, precisamos estar sempre próximos das Escrituras sagradas do Senhor. Se combatermos enganos e maus desígnios de nosso coração, e se estivermos próximos de Deus, edificaremos certezas em nossa inteligência, e, consequentemente, em nossa vida. Nossos pensamentos devem ser preenchidos com tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, puro, amável, de boa fama, por tudo o que apresenta virtude e louvor.
como nos orienta o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8. Em outras palavras, devemos edificar em nossos pensamentos certezas de que Deus e seu reino são sempre favoráveis a nós, em todos os aspectos de nossa vida, e que eles nos trazem amor, segurança, liberdade, paz, tranquilidade e vida eterna. Pense assim, sempre, e seu coração, a sua inteligência, estará constantemente repleta de certezas em Deus. Chegamos ao final desta série, em que aprendemos sobre significados do coração na Palavra de Deus. Provérbios 4:23 nos dizem: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vimos 3 dessas fontes: o coração enquanto órgão físico, o coração enquanto sentimentos, e o coração enquanto inteligência, e como lidar com cada um deles. Guardar, do hebraico natsar, denota a ideia de proteger, preservar, vigiar, cuidar diligentemente. É uma ação de manter algo seguro, distante de perigos, com o intuito de evitar danos. Só guardamos o nosso coração ao cultivarmos a nossa vida conforme os princípios do Senhor. Que o Senhor te ajude a guardar o seu coração. Deus abençoe você e sua família.